Oi, agora eu acho que tá indo 100%. Também no YouTube aqui o áudio funcionando plenamente. Tá verificando aqui a configuração, tudo certinho. Então vamos lá, vamos falar sobre nossos estudos de viabilidade. Oi, agora eu acho que tá indo 100%. Também no YouTube aqui o áudio funcionando plenamente. Tá verificando aqui a configuração, tudo certinho. Nossa tela. Então vamos lá, vamos falar sobre nossos estudos de viabilidade. Oi, agora eu acho que tá indo Então, 100%. Para os empreendimentos Também no imobiliários, YouTube antes aqui de o mais áudio nada, funcionando deixa eu plenamente. Tá apresentar, verificando né, aqui a você que configuração, conhece. tudo certinho. Chamo Magno, Então vamos lá, vamos falar Vamos lá. sobre nossos Professor estudos de universitário viabilidade. da FAEM, Faculdade Oi, em Buenos agora Aires. eu acho que tá indo Então, estudos de 100%. viabilidade para os empreendimentos Também no imobiliários, YouTube antes aqui de o mais áudio nada, funcionando deixa eu plenamente. Tá apresentar, né, verificando você aqui a que configuração, conhece. tudo certinho. Chamo Magno, Então vamos lá, vamos falar sobre nossos Professor estudos de universitário viabilidade. da FAEM, Faculdade Oi, em Buenos Aires. agora eu acho que tá indo Então, estudos de viabilidade 100%. para os empreendimentos Também no imobiliários, YouTube antes aqui de o mais áudio nada, funcionando deixa eu plenamente. Tá apresentar, né, verificando você aqui a que configuração, tudo certinho. Chamo Magno, Então vamos lá, vamos falar Vamos lá. sobre nossos Professor estudos de universitário da viabilidade. FAEM, Oi, Faculdade em Buenos agora eu acho que tá indo Então, estudos de 100%. viabilidade para os empreendimentos Também no imobiliários, YouTube antes aqui de o mais áudio nada, funcionando deixa eu plenamente. Tá apresentar, né, verificando você aqui a que configuração, tudo certinho. Então vamos lá, vamos falar sobre nossos estudos de viabilidade. Oi, agora eu acho que tá indo 100%. Também no YouTube aqui o áudio funcionando plenamente. Tá verificando aqui a configuração, tudo certinho. Então vamos lá, vamos falar sobre nossos estudos de viabilidade. Oi, agora eu acho que tá indo 100%. Também no YouTube aqui o áudio funcionando plenamente. Tá verificando aqui a configuração, tudo certinho. Então vamos lá, vamos falar sobre nossos estudos de viabilidade. Oi, agora eu acho que tá indo 100%. Também no YouTube aqui o áudio funcionando plenamente. Tá verificando aqui a configuração, tudo certinho. Então vamos lá, vamos falar sobre nossos estudos de viabilidade. Oi, agora eu acho que tá indo 100%. Também no YouTube aqui o áudio funcionando plenamente. Tá verificando aqui a configuração, tudo certinho. Então vamos lá, vamos falar sobre nossos estudos de viabilidade. Oi, agora eu acho que tá indo 100%. Também no YouTube aqui o áudio funcionando plenamente. Tá verificando aqui a configuração, tudo certinho. Então vamos lá, vamos falar sobre nossos estudos de viabilidade. Oi, agora eu acho que tá indo 100%. Também no YouTube aqui o áudio funcionando plenamente. Tá verificando aqui a configuração, tudo certinho. Então vamos lá, vamos falar sobre nossos estudos de viabilidade. Oi, agora eu acho que tá indo 100%. Também no YouTube aqui o áudio funcionando plenamente. Tá verificando aqui a configuração, tudo certinho. Então vamos falar sobre nossos estudos de viabilidade. Oi, agora eu acho que tá indo 100%. Também no YouTube aqui o áudio funcionando plenamente. Tá verificando aqui a configuração, tudo certinho. Então vamos falar sobre nossos estudos de viabilidade. Oi, agora eu acho que tá indo 100%. Também no YouTube aqui o áudio funcionando plenamente. Tá verificando aqui a configuração, tudo certinho. Então vamos falar sobre nossos estudos de viabilidade. Oi, agora eu acho que tá indo 100%. Também no YouTube aqui o áudio funcionando plenamente. Tá verificando aqui a configuração, tudo certinho. Então vamos falar sobre nossos estudos de viabilidade. Oi, agora eu acho que tá indo 100%. Também no YouTube aqui o áudio funcionando plenamente. Tá verificando aqui a configuração, tudo certinho. Então vamos falar sobre nossos estudos de viabilidade. Oi, agora eu acho que tá indo 100%. Também no YouTube aqui o áudio funcionando plenamente. Tá verificando aqui a configuração, tudo certinho. Então vamos falar sobre nossos estudos de viabilidade.
Oi, acho que agora resolveu. Eu tava com uma microfonia aqui no YouTube e acho que por isso que tava. Mas o fone não resolve. Vê se voltou. Agora sim. Eu tava com um problema aqui de duplicidade de áudio, gente. Por isso que o YouTube tava transmitindo ruim. Acho que agora voltou. Maravilha. Obrigado, obrigado pessoal porque avisou aqui. Primeira live nesse formato, então, ao vivo, né? Então, estamos suscetíveis aí. Mas obrigado pela paciência de todos vocês. Vamos seguir em frente, então, falando sobre o nosso estudo de viabilidade econômico-financeira. Então, qual que é a ideia? Nós vamos contemplar aí todos os nossos custos envolvidos, a perspectiva de retorno realmente desse nosso empreendimento, e a partir daí nós vamos ter a nossa receita esperada, então quanto que nós vamos ter de venda, de locação e de retorno para os investidores desse empreendimento, além dos indicadores financeiros, né? Então a taxa de retorno e o valor presente líquido, ou seja, lá no futuro eu trago para o presente essa projeção do investimento, né, a partir da nossa venda, da comercialização ou da alocação do empreendimento, para entender realmente se o que eu estou injetando de investimento inicial, nessa etapa inicial, lá no futuro vai fazer sentido, vai me trazer um saldo positivo. Então, o grande objetivo, naturalmente, é mostrar que se o empreendimento, que o investimento ele é sustentável e, claro, se é competitivo. Por quê? Nós sabemos que diversos formatos de investimento têm rentabilidades pré-estabelecidas e uma previsibilidade muito grande. Então, quando a gente está falando aí de investimentos que têm retorno aí de 0,5%, 1%, são investimentos seguros de se fazer, não tem grandes riscos, porém uma margem de retorno relativamente pequena. No empreendimento imobiliário, esses índices de retorno são bem maiores. Então, naturalmente, a competitividade e a atratividade do empreendimento está muito atrelada ao volume de vendas que você vai fazer, o investimento que você vai fazer, e a partir daí, sim, você consegue entender se isso é atrativo ou não para o seu investidor e para você que vai investir realmente no seu empreendimento. Então, as grandes ferramentas que trazem aqui, né, ajudam na tomada de decisão. Então, a verdade é que, com o estudo de viabilidade, nós conseguimos ter precisão e qualidade nas informações. Então, a gente consegue realmente estar bem conduzido e saber a forma e como as etapas que serão implantadas vão ser moldadas ao longo do seu empreendimento, trazendo aí a previsibilidade necessária para qualquer empreendimento. Então, as etapas de estudo realmente são fundamentais. Nessas etapas, por muitas das vezes, nós não temos ainda um projeto executivo definido. São projetos preliminares, são projetos volumétricos, nós temos uma perspectiva diária, de investimento inicial, mas ainda não temos os executivos definidos. Por quê? Porque um projeto executivo requer um investimento, não é um projeto tão barato quanto os estudos iniciais. Então, por vezes, né, você desenvolver um projeto executivo, chegar lá na frente e entender que seu empreendimento não é viável economicamente, nos traz uma frustração. Você acabou desperdiçando o investimento. Então, é interessante que sempre que você vai fazer um empreendimento, a etapa de tomada de decisão realmente aconteça nessas etapas iniciais e a partir delas nós conseguimos dar andamento aí e ajustar o nosso planejamento financeiro, os nossos desembolsos e todos os demais aspectos fundamentais para garantir que o seu empreendimento vai funcionar. Quais são os erros mais comuns, né? O que a gente encontra e por que muitas vezes acontece de empreendimentos darem errados, pararem no meio do caminho, obras ficarem inacabadas? Basicamente por falta de um estudo de viabilidade bem elaborado. E, naturalmente, retira-se aí a previsibilidade, o planejamento e as demais etapas fundamentais para a consolidação do seu empreendimento. Além disso, nós temos algo que eu aprendi há pouco tempo atrás e que faz toda a diferença e que nas etapas de início de projeto, dos estudos iniciais, deve ser levado em consideração, que são os custos ocultos, né? Então, taxas,
projetos de fundação, a determinação da fundação. E aí uma dica de ouro que eu aprendi com um especialista, que é: vai comprar um terreno, eu quero construir um galpão, uma obra grande, com um volume realmente expressivo, com diversos andares. Qual é o primeiro passo? Fazer o estudo de viabilidade, técnica, legal e um ensaio de fundação, um ensaio de sondagem. Por quê? Por meio do ensaio de sondagem, a gente consegue entender e ter uma perspectiva do tipo de fundação que vai ser implantado naquele local. Mas, poxa, eu só estou negociando o meu empreendimento. Faz sentido eu pagar uma sondagem, mesmo sem ter adquirido? Faz muito sentido. Porque se você quer construir um prédio, sei lá, de 10 andares, e você tem uma região que tem um solo muito mole, e você tem camadas camadas mais profundas de argila orgânica, por exemplo, então um material que não tem sustentabilidade, o que vai acontecer? Você vai gastar muito com fundação, muito com essa base realmente, e isso por muitas das vezes traz uma imprevisibilidade para o seu empreendimento. Eu fiz um estudo pensando em área construída, pensando em uma fundação mais básica, mais superficial, isso no meu estudo econômico-financeiro, porém na hora da realidade, na hora da execução das fundações, a gente perde toda essa previsibilidade e nossos custos vão lá para cima. Então, eu gasto muito com fundação e parte do dinheiro que estava reservado, por exemplo, para as demais etapas, que são primordiais, é perdido nessa primeira etapa. Então, nosso projeto fica descompassado realmente. Então, é muito importante, é uma dica de ouro aqui, que é fazer sondagem no momento realmente da aquisição do seu empreendimento. Entender o perfil do seu empreendimento. Porque dessa forma você consegue aumentar a previsibilidade, aumentar, otimizar, na verdade, né, todo o seu planejamento para todas as etapas da sua obra. Além disso, nós temos uma etapa crucial que é subestimar os prazos de aprovação e regularização. Então, qualquer empreendimento imobiliário, você vai comercializar, é fundamental que seu projeto seja aprovado na prefeitura, nas demais entidades envolvidas, então CETESB, enfim, todas as entidades que estejam envolvidas no seu empreendimento, é fundamental que você tenha essas aprovações. Porque sem elas, você não consegue posteriormente comercializar o seu imóvel. Além, claro, de se você iniciar um empreendimento sem as devidas licenças, naturalmente está suscetível a embargos, a multas e outros pontos negativos que só aumentam os custos da sua obra. Além disso, um dos erros comuns que nós temos aqui citados é basear-se em estimativas de mercado sem dados reais. Então, você pegar aí no ChatGPT, no Google, informações de custos de composição genéricas, torna o seu orçamento muito superficial, o seu estudo de viabilidade muito superficial e a perda dessas informações numa etapa de estudo pode acarretar grandes problemas nas etapas futuras de execução realmente. Além disso, por último, mas não menos importante, eu diria que é um dos principais pontos, são as restrições legais do seu terreno. Por quê? Se você tem diversas restrições no seu terreno, uma área de manancial, uma área de proteção ambiental, uma área de proteção permanente, o que acontece? Todo o seu empreendimento, todo o seu investimento pode ir por água abaixo se você ignorar essas etapas, porque construir de maneira irregular não viabiliza a comercialização do seu empreendimento, ou seja, vai inviabilizar o retorno do seu investimento, né? Sabemos que existem diversos tipos de investimento, por exemplo, as casas de locação em que a pessoa investe para ficar com esse patrimônio para si mesmo por muitos e muitos anos e que naturalmente a ideia não é comercializar. Mas mesmo assim é importante que todo empreendimento seja construído em conformidade com a legislação municipal, com a legislação estadual e com todos os aspectos urbanísticos. Por quê? Quando foram desenvolvidas essas leis, né, esses aspectos, esses parâmetros, a consequência da implantação deles já foi pensada. A grande ideia é que quando um imóvel é construído respeitando todos esses parâmetros, ele vai ter o mínimo de impacto negativo junto à sociedade. Então, um empreendimento que respeita os recuos, áreas permeáveis, quantidade de vagas, ele está pensando não só nas pessoas que vão morar dentro desse empreendimento, mas também em todo o entorno desse empreendimento. Então, naturalmente, é fundamental o respeito a todas as legislações e a todos esses aspectos importantes.
Então, o estudo de viabilidade está atrelado, né, ele vai dar viabilidade à oportunidade. Esse momento é o que vai dizer o sim ou não e os caminhos possíveis para qualquer empreendimento. Então, quando nós estamos trabalhando nessa etapa de estudos, é fundamental que entendamos aí quais são os pontos que serão levados em considerações e, a partir daí, colocar a sua estratégia de venda, a sua estratégia de aporte financeiro para garantir o retorno desse empreendimento. Então, tem um círculozinho aqui com 3 pontos representando, né? Então, a decisão, estratégia e inteligência são os pontos primordiais para entender se você começa ou não um determinado empreendimento. Então, eu abro aqui, né, essa primeira etapa da nossa live aqui para você, enfim, colocar a sua dúvida, seu esclarecimento. E na sequência a gente já vai para a parte prática, onde a gente vai mostrar aqui onde pegar as informações de um estudo de viabilidade, o que são os requisitos de zoneamento, e a partir daí realmente colocar prática nisso daí. Então, nessa primeira live, nós vamos falar sobre estudo de viabilidade técnica, nós vamos olhar aqui no site da prefeitura, como que funciona, como que pesquisa. Guilherme, tudo bem? Obrigado pela sua presença, todo mundo que está online aí, fico muito feliz que vocês estão participando. É, esse é o momento de vocês, se tiverem qualquer dúvida, fiquem à disposição. Quem quiser assistir no YouTube, nós estamos com o link aqui nos meus stories, então só voltar um story aí que está disponível o link para acesso. E você que está no YouTube, fique à vontade para mandar a sua pergunta. Estou aqui já olhando aqui a nossa caixinha. Perfeito, gente. Por enquanto não surgiu nenhuma pergunta, a caixinha está aberta aqui, fiquem à vontade. Se tiver algum aspecto até esse ponto que eu apresentei, né, vamos esclarecer. Vamos para a etapa prática agora. Vou mostrar para vocês como funciona o GeoSampa, que é o portal da Prefeitura de São Paulo. Como eu disse mais no início, os demais municípios, eles não têm um sistema, né? A maior parte dos municípios do Brasil não tem um sistema tão completo quanto o GeoSampa. Algumas cidades do interior aqui de São Paulo possuem sistemas até parecidos, mas que eu atuei até hoje, o município de São Paulo é o sistema mais completo e tem a maior sobreposição de camadas de informações para viabilizar o nosso estudo de viabilidade. Então, realmente, vamos aproveitar esse conteúdo. Essa parte da aula aqui é sensacional, porque o GeoSampa ele é uma ferramenta, ele é um aliado primordial para os nossos estudos, né? Ele facilita muito as nossas vidas. Vamos lá, então vou compartilhar aqui a minha tela, vou abrir o YouTube, o GeoSampa, e a gente já vai entender como que funciona. Então, como que nós acessamos o GeoSampa, né? O GeoSampa é um portal da Prefeitura de São Paulo. É um portal, eu falei que é intuitivo, mas nem tanto. Então é importante entender aí um pouquinho da lógica dele. Né? Mas GeoSampa aqui GeoSampa, o site, né? geosampa.prefeitura.sp.gov.br. Coloca GeoSampa no Google que já aparece direto aqui. Ele mostra todo o mapa da cidade de São Paulo, né? A cara dele é essa aqui, bem diretamente. Felipe fez uma ótima pergunta aqui no Instagram. Um edifício construído fora dos padrões estabelecidos pelo município pode ter dificuldade em questão ao alvará de funcionamento ou uma coisa não tem relação com a outra? Ótima pergunta, Felipe. Alguns municípios eles apresentam restrições para a emissão do alvará de funcionamento quando você não tem o habite ou a regularização da construção. O município de São Paulo, em especial, ele tem um sistema, ele é adepto ao sistema REDISIM para o licenciamento de empreendimentos e ele não trava a emissão de licenças de funcionamento em virtude da irregularidade do empreendimento, do edifício. Então, São Paulo, por exemplo, é possível você ter um alvará de funcionamento num edifício que não foi construído de forma regular. Em Embu das Artes, por exemplo, município em que eu resido,
é necessário que o imóvel tenha o alvará de regularização ou a BITSE, para que seja possível obter a licença de funcionamento. Então, por muitas das vezes aqui, o que acontece? Só que, ao mesmo tempo, o município de Embu das Artes ele tem um sistema mais simples de regularizar os seus imóveis. Então, hoje está em vigor aí a lei de regularização, que simplifica muito o processo. Em São Paulo está a anistia, que está em vigor desde 2020, ainda está em vigor até 31 de dezembro, que viabiliza aí a regularização de diversos imóveis irregulares. Mas o fato é que aqui em Embu é necessário pelo menos que você tenha dado entrada na prefeitura o processo de regularização para que você consiga obter um alvará de funcionamento. Sem isso, aqui em Embu das Artes, você não consegue. Então, é primordial para qualquer empreendimento comercial a existência do alvará de construção, a regularização ou a BITSE para você obter o seu alvará de funcionamento. Então, cada município, né, a Mayara que me sugeriu, cada município tem a sua regra. São Paulo não adota essa premissa, mas Embu das Artes adota, por exemplo. Então, cada município tem aí o seu rigor, né, que está estabelecido. E tudo isso, né, esse conjunto de regras está estabelecido no plano diretor, na lei de zoneamento, enfim, no código de obras. Nesse conjunto de legislação é estabelecido todas essas diretrizes. Vamos lá. Então, esclarecido, Felipe, fique à vontade aí. Quem mais tiver questionamento aí, tiver dúvida, fique à vontade, pode mandar aqui no nosso chat. A gente está aqui para, enfim, trabalhar junto nessa, né? Então, como que funciona esse sistema? Abrir o sistema, aqui do lado esquerdo nós temos o pesquisar. E aqui no pesquisar nós podemos pesquisar, por exemplo, por endereço de uma determinada região. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, Avenida Rebouças, para ficar algo mais fácil. Então o que nós temos aqui? Para pesquisar por endereço eu tenho aqui o tipo. Então o tipo de logradouro, né? Então nós temos aqui avenida, rua, divisa, esplanada, praça, enfim, para cada tipo de logradouro nós temos uma opção. Então, olha aqui Avenida Rebouças, então avenida. Se fosse, por exemplo, Avenida Engenheiro Caetano Álvares, você teria que procurar o título Engenheiro, né? Procurar aqui, e aqui logradouro Caetano Álvares. No caso, a Avenida Rebouças não tem um título, então eu vou colocar aqui só Rebouças. Então, coloquei aqui Avenida Rebouças. O sistema ele não aceita cedilha, acento agudo, circunflexo, nenhum tipo de acento. Então, Reboucas, né? Escrevi aqui. Entrei aqui na Avenida Rebouças, no mapa, né? Ele já me mostra toda a extensão da avenida. E aqui eu consigo olhar quarteirão por quarteirão a legislação vigente em cada um deles, as características dos lotes de cada quarteirão. E a partir dessas características, a gente faz o levantamento dos coeficientes urbanísticos de cada região. Então, aqui do lado direito, nós temos algumas janelas onde nós conseguimos verificar todos os aspectos em relação à legislação, por exemplo. Então, aqui nós temos o nosso plano diretor vigente, plano diretor. O plano diretor de São Paulo passou por diversas revisões nos últimos anos, né? Então, tem algumas etapas de revisões intermediárias, por exemplo. Mas aqui nós temos o plano diretor vigente, que é aqui o Lei de Zoneamento, LPU, mapa de 2024. Então, esse é o nosso perímetro de zonas aqui na região da Rebouças, por exemplo. Então, eu coloquei aqui uma camada, eu ativei uma camada aqui no GeoSampa, e eu consegui separar todos os quarteirões, né, pela zona, realmente. Então, nós temos aqui zona mista, zona de corredor, zona estritamente residencial. Então, aqui na Rebouças, na região da Rebouças, nós temos a sigla de cada uma das zonas estabelecidas. Ou seja, numa mesma avenida, de um lado, por exemplo, eu tenho um zoneamento, e do outro lado, eu tenho outro zoneamento. O que significa? Que de um lado, por exemplo, aqui nessa área onde eu tenho ZM, né, a zona mista, por exemplo,
eu posso ter a existência de prédios mais altos. E do outro lado, onde eu tenho a estritamente residencial, são regiões em que nós temos restrições maiores. Então, prédios mais baixos, casas e tudo mais. Então, a lei de zoneamento vai estabelecer a forma de ocupação de cada quarteirão realmente, né? Então, nós conseguimos visualizar aqui, mas eu vou pegar o filtro aqui por lote, por exemplo. Então, eu posso vir aqui em cadastro fiscal, e posso marcar aqui o meu lote. O que ele está fazendo aqui? Ele está mostrando todos os lotes cadastrados no município de São Paulo. Claro que eu estou dando zoom na Avenida Rebouças, mas a verdade é que o GeoSample ele mostra todos os lotes existentes no município. Então a gente consegue pegar todas as informações, são informações públicas, e nós conseguimos coletar essas informações para viabilizar os nossos estudos de viabilidade, entender as restrições de cada região e a partir daí tomar as decisões quanto à aquisição de um determinado lote, quanto à possibilidade de investimento em um determinado empreendimento e as características que são possíveis de serem implantadas em cada região. Então, já entendi aqui os meus quarteirões. Se eu quiser, por exemplo, informações sobre um lote específico, eu clico aqui no izinho, né, obter informação, e vou clicar aqui, por exemplo, no número 1357 da Avenida Rebouças. Cliquei. Não está compartilhando? Então, aqui cliquei no lote 2357 da Avenida Rebouças, por exemplo. E aqui do lado, o site vai me retornar todas as informações cadastradas nesse lote. Então, ele vai me dar setor, quadra, lote, o SQL, né? O SQL é a composição do código do contribuinte, que é o número do IPTU, o endereço, a área do terreno e a área construída nesse lote. Então, ele me mostra as informações básicas desse lote. E a partir dessas informações, eu consigo buscar, por exemplo, as informações mais específicas dele em relação às restrições construtivas, aos parâmetros urbanísticos e tudo mais. Então, eu vou pegar aqui o número do meu contribuinte. Então, 015, 043, 0095, que é o número do IPTU, em resumo, né? Copiei esse número. Eu vou vir aqui na lupa. E aqui do lado de onde eu pesquisei por endereço, eu consigo pesquisar aqui por zoneamento. E o zoneamento é exatamente a lei de zoneamento em que são estabelecidas todas as restrições de cada região da cidade, né? De cada bairro, de cada quarteirão especificamente. Então, vou colocar aqui setor quadrilote, que é a divisão do nosso número do IPTU. Então, nesse caso aqui, 015, 043, 0095. Vou clicar aqui em listar. Aparece um código CAPTCHA aqui, né? Ditei o código. Estou errado. 015, 043, 0095. X2, ok. Está carregando aqui. Vou tentar novamente. 015, 043, 0095. Vamos lá, tô carregando aqui o nosso... o GeoSampa simplesmente não está carregando. Vou carregar a página por completo para nós tentarmos novamente essa busca do zoneamento. Por quê? Nessa etapa, nós conseguimos pegar um extrato oferecido pelo município com todos os parâmetros urbanísticos do seu lote. Então, nós conseguimos, a partir daqui, realmente desenvolver os esboços iniciais do nosso empreendimento. Porque nesse extrato serão exibidos o recuo obrigatório, a taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento, o limite de gabarito, né, de altura para o meu empreendimento. Então, todos esses pontos estando bem estabelecidos agora,
naturalmente a gente tem assertividade no desenvolvimento do nosso projeto e vai ter a garantia que esse projeto vai ser aprovado nas etapas futuras aí junto à prefeitura. Zero aqui. Vamos lá. Então, caminhando aqui para essa etapa prática da nossa live, vamos olhar um pouquinho como que funciona esse nosso extrato e na sequência a gente já consegue desenvolver o esboço dos nossos estudos. Aí, perfeito. Então, apareceu aqui o nosso extrato, tá carregando a página. Perfeito. Então, o que nós temos aqui? O zoneamento. Então, aqui nós estamos na zona de corredor 2, que por acaso é uma zona especial de preservação cultural. Então, nós temos aqui a legislação vigente para esse trecho. E aqui nós temos os aspectos urbanísticos para o nosso lote, né? Então, zona de uso, zona de corredor 2. Coeficiente de aproveitamento mínimo, ou seja, o mínimo que eu posso ocupar de área construída nesse meu lote. É 0,05, 5%. O coeficiente de aproveitamento básico, ou seja, quantas vezes a área do terreno eu posso construir neste meu terreno. E aí eu comentei que de um lado da Rebouças nós temos um zoneamento e do outro nós temos outro zoneamento. Esse nosso zoneamento, zona de corredor 2, ele é um zoneamento mais restritivo, ou seja, num lote de 1.000 metros quadrados, eu posso construir 1.000 metros quadrados de área computável. Se esse meu número fosse o meu coeficiente de aproveitamento máximo, fosse o nosso coeficiente de aproveitamento básico, fosse 3, por exemplo, eu poderia construir 3 vezes a área do meu terreno, distribuídas aí na quantidade de pavimentos possíveis, né, limitados aí ao nosso gabarito. Então, quanto maior o coeficiente de aproveitamento, maior o potencial construtivo da sua edificação. Quando nós estamos trabalhando com coeficiente de aproveitamento básico, significa que nós vamos utilizar o benefício da construção, né, o nosso limite de construção, potencial construtivo, sem custos adicionais. Quando nós vamos aqui para o nosso coeficiente de aproveitamento máximo, o que significa? Nós vamos comprar o potencial construtivo, ou seja, eu posso chegar nesse limite máximo, que geralmente é 2, 3 ou o dobro do básico, consigo chegar nesse coeficiente, porém, pago um valor por metro quadrado a ser construído além do coeficiente básico. Então, se meu coeficiente de aproveitamento permitia 1.000 metros quadrados e eu vou construir 1.500 metros quadrados, então eu vou pagar a outorga onerosa de 500 metros quadrados. E o valor é dado por metro quadrado adicional mesmo. Além disso, aqui nesse nosso extrato está estabelecido a altura máxima das nossas edificações, então nesse caso 10 metros, o meu recuo mínimo frontal, que é de 5 metros, e o recuo mínimo de fundos e lateral, e para alturas menores que 10 metros não é necessário, né? Não é obrigatório, e para edificações maiores que 10 metros, esse recuo é de 3 metros. Então, assim, esse extrato ele é a base fundamental para o desenvolvimento do nosso estudo de viabilidade. Por quê? A partir de agora eu posso abrir, por exemplo, o AutoCAD aqui, fazer um retângulo do tamanho do meu terreno e começar a colocar as disposições realmente que eu desejo. Se eu coloco metade da ocupação do meu terreno, 50% da ocupação, então eu vou ter um térreo, por exemplo, com 500 metros quadrados, no pavimento de cima eu poderia ter mais 500 metros quadrados, teria 2 andares, cada um com 500 metros quadrados, totalizando os 1.000. Eu poderia ter, por exemplo, 4 andares de 250 metros quadrados, 8 andares de 125 metros quadrados, e assim por diante. Então, a formação de uma edificação e a quantidade de pavimentos que o empreendimento pode ter está atrelado diretamente ao coeficiente de aproveitamento e, claro, a área total do nosso lote. Então, por isso que os grandes empreendimentos, os grandes prédios, de modo geral, eles sempre colocam aí, juntam, né, remembram diversos lotes. A gente tem uma área maior
E a partir dessa área maior, ele ocupa com as torres uma área menor, naturalmente. Então, o meu coeficiente, minha taxa de ocupação fica menor. E a gente coloca aí diversos andares para garantir que a soma desses andares fique dentro do nosso coeficiente de aproveitamento. Então, eu tenho um terreno, por exemplo, de 5.000 metros quadrados. Meu coeficiente de aproveitamento é 1, eu posso construir 5 andares de 1.000 metros quadrados, 10 andares de 500 metros quadrados, 20 andares de 250 metros quadrados e assim por diante. Então, a conta, para a gente entender o limite de quantidade de andares e o potencial construtivo, está atrelado exatamente a esses pontos que eu acabei de mencionar. Eu abri o AutoCAD aqui, mas ele não carregou, eu ia fazer um retângulo aqui. Mas, em resumo, é isso, né? Essa tabelinha é o nosso ponto de partida para entender a viabilidade técnica e legal dos nossos empreendimentos. Quando nós estamos trabalhando numa região de mananciais, o que significa? Né? Existe a presença de área de mananciais, próximo das represas, por exemplo. Nós temos aí em cima dessas áreas as leis de proteção de mananciais. E elas são mais restritivas do que as leis municipais. E quando nós estamos falando de lei, vale a mais restritiva. Então, a Lei Estadual 2.233, lá de 2006, a Lei de Proteção de Mananciais, estabelece os nossos coeficientes urbanísticos específicos para regiões de manancial. Então, nós, mais do que respeitar as restrições do município, nós precisamos respeitar também as das leis específicas. Então, todo estudo de viabilidade tem que ser visto de maneira ampla. Não adianta você só olhar a lei de zoneamento do município. Você tem que olhar a lei de zoneamento e as demais leis que estão aí sobre a sua região. Em área de manancial, a lei de mananciais, por exemplo, né? A lei de proteção de mananciais. Vamos lá. Qualquer tipo de zoneamento é possível licenciar uma construção maior pagando outorga onerosa previamente? Não. Por quê? A outorga onerosa, ela só é possível, ela só é aplicável quando você está dentro do coeficiente de aproveitamento máximo. Se você construiu além do coeficiente de aproveitamento máximo, você não consegue regularizar o seu imóvel, nem pagando a outorga onerosa. Então, a outorga onerosa você paga entre o coeficiente de aproveitamento básico até o máximo. Além do máximo, você não poderia construir. Então, a única forma de você regularizar um imóvel nessa situação seria demolindo a área adicional, a área que sobressai em relação ao máximo. Deixa eu ver aqui se tem alguém no YouTube com algum questionamento. Vamos lá. Gustavo. Acontece de forma equivocada nessa etapa de estudo de viabilidade. O que eu mais vejo nessa etapa de estudo de viabilidade? O mais comum é erro de interpretação da legislação. Então, por diversas vezes, né, a gente precisa entender quais são as leis, o que está incidindo em cada região. Então, por exemplo, às vezes o profissional esquece de levar em consideração a lei de proteção de mananciais e, naturalmente, a sua edificação precisaria respeitar essa lei que é mais restritiva. Então, eu desenvolvo todo um projeto sem levar em consideração esse aspecto, esse projeto vai estar errado e não vai ser aprovado. E digo mais, quando nós estamos construindo, planejando um empreendimento em região de manancial, nós precisamos de duas aprovações. Uma primeira aprovação junto à CETESB e uma segunda aprovação junto ao município. E uma está vinculada diretamente à outra. Ou seja, eu só consigo dar andamento na minha aprovação do município quando tenho em mãos a nossa aprovação por parte da CETESB. E nos pontos de atenção que eu mencionei em relação aos estudos de viabilidade, eu estabeleço realmente isso, que deve ser levado em consideração no planejamento do empreendimento o prazo de obtenção das licenças. Nós sabemos que órgãos públicos têm aí uma certa dificuldade no atendimento de prazos. Então, o município de São Paulo, por exemplo, são raros os casos que um alvará de funcionamento, um alvará de construção sai com menos de um ano. Junto à CETESB, nós temos aí raros os casos em que um alvará metropolitano aí de implantação de obra sai com menos de 2 anos. Então,
o fato é que todo empreendimento ele tem que ser pensado lá na frente, mas jogando toda a previsibilidade das etapas. Então é importante que nós entendamos que vou ter um tempo de aprovação junto à prefeitura, vou ter um tempo de aprovação junto à CETESB, e a partir daí sim eu consigo iniciar as nossas obras. Existem aí parâmetros legais para iniciar a obra sem essas licenças efetivamente emitidas? Existem, mas é um parêntese assim, bem grande, principalmente quando a gente está falando de empreendimentos e de investimentos para posterior venda e tudo mais. Então, existe um parêntese aí que a gente vai tratar um pouco mais à frente nas nossas próximas lives. Pessoal, tem mais alguma pergunta aí por parte de vocês? Fiquei muito feliz aí em dividir um pouquinho daquilo que eu sei. Tivemos aí um pouquinho de uma etapa um pouco mais conturbada no início aqui, mas acho que foi bem legal, foi bem proveitosa. Fiquei muito feliz com o primeiro resultado dessa nossa primeira live. A ideia é que toda sexta-feira, né, a gente tenha essa transmissão ao vivo aqui com vocês, para a gente ter mais interação, para a gente compartilhar um pouquinho do que a gente sabe e, claro, viabilizar o seu empreendimento acima de qualquer coisa. É você ter essa autonomia de entender como que funcionam essas etapas. É você que está assistindo a live, você não precisa dominar esse ponto, esses aspectos técnicos, todas essas palavras. Você precisa entender e ter a consciência que qualquer empreendimento é necessário passar por essas etapas e a partir daí as tomadas de decisão são muito mais assertivas e a previsibilidade dos seus investimentos, né, o retorno do seu investimento, naturalmente é muito maior. Então, mais alguém tem alguma pergunta? Estou aqui com o chat. Oi? Vamos lá, Felipe. Por que é comum obras começarem em alguns lugares? Desculpa. Por que é comum ver obras começarem em alguns locais, obras começando num prazo legal bem baixo? Vamos lá. Eu falei que as licenças aí demoram por vezes mais de um ano e tudo mais, mas eu falei que tem um parêntese importante aí. Por quê? A legislação do município de São Paulo, ela fala que o prazo para aprovação de um projeto junto ao município é de 120 dias. E após decorrido esse prazo, você pode começar a sua obra por sua conta em risco. Está na lei isso. O que significa? Se você desenvolver um projeto respeitando todos os requisitos, todos os aspectos de recuo, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, todos esses índices urbanísticos, você pode começar a sua obra sem ele ter sido analisado pelo município. Porém, se o município observar alguma irregularidade, você pode ser solicitada aí a demolição, a adequação dessa irregularidade. Então, é por sua conta e risco. Por isso que é fundamental que todo projeto respeite esses aspectos urbanísticos, porque só assim você consegue começar e terminar a sua obra com muita tranquilidade. Um empreendimento de uso pessoal, uma casa, um edifício residencial, por exemplo, você pode começar ele com 120 dias, você não vai comercializar, por exemplo. Você pode iniciar ele após os 120 dias, pode dar andamento na sua obra com tranquilidade, e se porventura tiver alguma questão de fiscalização, você está abrangido pela lei, está abaixo da lei, né? Basta eu mostrar para o fiscal mesmo, 120 dias, tal, minha casa está sendo construída conforme esse projeto que eu protocolei na prefeitura, você tem total tranquilidade. Só que o ponto negativo disso você não consegue comercializar, porque você não vai ter habite ainda. De modo geral, o que acontece por muitas vezes? A pessoa começa a executar a obra depois dos 120 dias, a obra vai ter uma duração de 8 meses, 10 meses, 1 ano, e aí quando está batendo 1 ano, por exemplo, é emitido o alvará de construção. A sua obra já está próxima do final, você vai fazer os recolhimentos de todas as taxas, de ISS, INSS, todas as contribuições aí, e você vai conseguir ter o seu habite lá no final, atrelado o seu alvará de construção. Vamos lá, acho que é isso. Agradeço imensamente a participação de todos vocês, a interação realmente nas nossas duas plataformas aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube. Foi uma primeira live, é uma ótima experiência e eu espero contar com a presença de vocês aí nas nossas próximas lives. Divulguem esse material e eu fico aqui à disposição para quem precisar do nosso apoio, pode contar comigo. Você que não segue ainda no Instagram, Engie Civil Magno,
Eu tô lá junto com a Coliseu Engenharia, né? A Coliseu Projetos, @Coliseu Projetos. E não perca também os nossos episódios do Concreto Conversa, que vai ao ar todas as quintas-feiras. Então, semana que vem a gente também tem episódio inédito indo ao ar aí. É muito bacana. Tem conteúdos aí técnicos muito específicos e bem legais. Então, conto com a participação de vocês também em todas essas outras plataformas, tá bom? Um grande abraço a todos. Eu encerro essa nossa primeira live aqui e conto com a presença de vocês nas nossas próximas.